E aí, povo bonito? Vamos para mais um vídeo! Olha só, nesse vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a algumas das discussões que nós já iniciamos lá no Instagram. Se você não nos segue ainda, é bom fazer isso, cep18.ceilândia. Lá nós fazemos toda segunda-feira uma live do Clube do Livro. E o livro que nós discutimos na semana passada é um livro a respeito da história de uma rainha africana, mais precisamente de uma região onde hoje é o país que nós chamamos de Angola, Ndinga a Mibande. E a história dela nos permite aqui pensar nos vários reinos e impérios africanos existentes no continente, em África, antes da chegada dos europeus. Então, por isso, minha gente, pega aí a sua atividade, pegue tudo aí que for de anotação, que for necessário, chega mais e bora corrigir. Pois muito bem. Então, o intuito desse vídeo, dessa nossa discussão, desse nosso bate-papo de hoje, é falar um pouco a respeito dos povos e culturas africanas existentes em África, existentes no continente, muito antes da chegada dos europeus, né? E não eram poucos os reinos, impérios e cidades-estado que existiam naquele continente, até o momento em que chegam os portugueses querendo mudar o rolê, querendo aí mandar no jogo, né? Então, o que acontece? Toda a nossa atividade foi pensada nisso, para que vocês pudessem conhecer um pouco mais sobre esses reinos e impérios africanos, né? E aí, por essa razão, eu sugeri que vocês lessem o capítulo 2 do seu livro de história, né? E, além disso, vissem um vídeo que eu postei junto com a atividade, que fala um pouquinho sobre alguns desses reinos. São vídeos bem curtinhos e que ajudavam um pouco a entender a respeito do conteúdo e a respeito do tema que a gente vai falar hoje, tá? Então, para que a gente pudesse começar a nossa atividade, eu coloquei aí algumas afirmações. E eu gostaria que vocês me dissessem nessa atividade se essa afirmação era verdadeira ou falsa. E se ela fosse falsa, que você corrigisse essa afirmação. Então vamos lá. A primeira afirmação é a seguinte: a África é um país com muitos povos e línguas diferentes. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Eu te respondo, falsa. Por que ela é falsa? Porque a África não é um país. E eu já disse isso algumas vezes para vocês, inclusive naquele vídeo que eu gravei a respeito do continente africano. Se não viu, vale a pena, volta nele, tá? A África não é um país, é um continente, tá? Então aí você vai trocar a palavra país por continente e aí fica uma afirmação correta, beleza? Inclusive é um continente aí com muitos países e extremamente diverso, tá? Letra B. A África é um continente com 54 países e mais de 30 quilômetros quadrados. Isso está correto? Perfeitamente correto, né? Letra C. A África é um continente habitado exclusivamente por povos negros. O que está querendo dizer aqui? Que a África só tem pessoas negras. Isso é verdadeiro ou falso? É completamente falso, né? Se tem uma coisa que é muito característica do continente africano é a sua diversidade, ou seja, há diferentes povos no continente africano com diferentes fenótipos. O que é o fenótipo? Aparência física, né? Olha nós usando aí a biologia, olha nós usando aí as ciências, né? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que há uma imensa diversidade de povos no continente africano. No norte da África, por exemplo, ou seja, acima do deserto do Saara, ali pertinho do mar Mediterrâneo, há árabes, por exemplo, árabes muçulmanos. Se a gente for, por exemplo, para o sul da África, mais precisamente para a África do Sul, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas descendentes de ingleses. Portanto, tem um fenótipo, uma aparência branca, né? Ou seja, o que eu tô querendo dizer é que não há somente pessoas negras no continente africano. As pessoas no continente africano são extremamente diversas, diferentes umas das outras, beleza? Letra D. A história da África negra, ou seja, existe uma parte no continente africano que é negro? Sim, nós vamos falar sobre isso. A história da África negra tem ligações estreitas com a história do Brasil. Isso é verdadeiro ou falso? Completamente verdadeiro.
né? A gente sabe que durante muito tempo europeus, sobretudo portugueses, foram traficantes de pessoas que foram transformadas em escravos, né? E essas pessoas vinham da região da África Negra, ou seja, da região mais central do continente africano, em que a sua população é majoritariamente negra, tá? Por último, grande parte da população brasileira descende de povos africanos, com certeza absoluta, né? E por mais que nós não tenhamos necessariamente traços africanos, nós podemos dizer com certeza que nós temos aí um pezinho no continente africano. Desculpa aí que meu computador aqui que está acompanhando berrou, tá? Mas vamos continuar. Então, essas afirmações aqui, depois que você viu se são verdadeiras ou falsas, você tem aí já uma primeira ideia sobre o continente africano, tem um panorama sobre o continente africano. E a partir disso, nós vamos aí para a segunda parte da atividade, que é a chamada atividade para aprofundar. Nessa parte, eu coloquei aí disponível para vocês 2 mapas. Esse primeiro mapa traz aí, portanto, essa primeira imagem traz aí 2 mapas. E do lado esquerdo você tem a divisão étnica da África e do lado direito você tem a divisão política da África. Então, acompanhei pela sua atividade e vá observando aí esses mapas, tá? A primeira pergunta que eu te faço com relação a esses mapas é a seguinte: estes mapas apresentam as mesmas divisões? Quais são as suas diferenças? Num primeiro olhar, você bater o olho nos mapas, você já vê que eles não são iguais, né? As divisões são diferentes, ou seja, o primeiro mapa, ele mostra aí uma divisão muito maior do continente africano. Há muito mais divisões do continente do que no segundo mapa. Essa é uma primeira diferença. Além disso, a gente já percebe aí também, no título dos mapas, há uma diferença gritante. O primeiro mapa está mostrando a divisão étnica da África, ou seja, a divisão em grupos étnicos. Nós vamos falar disso daqui a pouco. E o segundo mapa é a divisão política, e nós também vamos falar o que é divisão política daqui a pouquinho. Mas o título dos mapas já mostra aí que são divisões completamente diferentes, tá? Letra B. Eu pedi aí que você me explicasse o que é um mapa político. Meu querido e minha querida, numa pesquisa rápida pela internet, você descobriria o seguinte, que um mapa político é um mapa que apresenta divisões administrativas. O que isso significa, professora? Aquelas divisões, por exemplo, em município, regiões administrativas, estados, países. Então, um mapa político é um mapa que mostra essas divisões administrativas. No caso do mapa político da África, a gente vai observar a divisão em países. No caso do mapa político do Distrito Federal, iria mostrar aí as regiões administrativas. No caso de um mapa político de Minas Gerais, mostraria aí a divisão nos diversos municípios do estado de Minas Gerais. Entenderam? Então, isso é uma divisão política, ok? Na letra C, eu pedi para que vocês pesquisassem para mim o que é etnia, porque ao descobrir o que significa esta categoria, esse termo etnia, você entenderia a divisão do primeiro mapa, a divisão étnica no continente africano, perfeito? Então, o que é etnia? A etnia ela pode ser entendida como uma forma de reunir pessoas, reunir grupos, em que as pessoas partilham algumas coisas em comum, como, por exemplo, a língua, tradições, costumes e um território. Então, vou te dar aqui alguns exemplos para isso ficar mais claro. Os ciganos, por exemplo, eles não têm um território só deles, até porque os ciganos costumam mudar, eles são nômades, ou seja, eles vivem de um lugar para o outro. Mas eles compartilham uma língua comum, alguns costumes, algumas tradições em comum, certo? Os judeus estão esparramados por todo mundo. Eles não têm um território só deles, né? Embora hoje exista o Estado de Israel. Mas eles compartilham algumas tradições, uma língua em comum. Então, isso faz de judeus e de ciganos etnias, tá? No caso do continente africano, há cerca de 492 grupos étnicos no continente africano.
Isso quer dizer que há no continente africano quase 500 grupos que utilizam uma língua própria, que têm tradições próprias e que têm também territórios. É por isso que este mapa da divisão étnica do continente africano vai mostrar aí que há um número muito maior de grupos étnicos, 492, do que países. Porque a divisão em países não corresponde à divisão por estes grupos, certo? Alguns exemplos de grupos existentes no continente africano. Ubuntu, Batwa, Ame, são grupos étnicos, ou seja, grupos que têm aí alguns elementos em comum. Perfeito? Última pergunta desse bloco. O que é possível concluir a partir da observação dos dois mapas que eu disponibilizei para vocês? Ora, é possível, então, chegar à conclusão que a divisão do continente africano em países, essa divisão administrativa, ela não contempla, ela não está de acordo com a divisão em grupos étnicos. Ela não respeita as fronteiras étnicas, as fronteiras dos grupos étnicos, né? Ou seja, em um país, há, às vezes, vários grupos que muitas vezes são grupos rivais, certo? E são grupos, portanto, que têm muitas diferenças. Então, isso pode ser observado a partir da leitura do mapa, ok? Daí, eu coloco na questão de número 3 um outro mapa para você analisar. Sim, porque esta professora que vos fala gosta de ensinar aos seus alunos, ou de reforçar com seus alunos, a importância de se compreender mapas, né? Entender um mapa é fundamental para a sua vida, não só na escola, como em outros momentos da sua vida. E eu já te expliquei o porquê disso. Se não sabe, vai lá no vídeo sobre a África que eu já falei sobre isso. Perfeito? Então, neste mapa, nós tínhamos aqui algumas informações que vocês tinham que ler. E como é que eu leio as informações de um mapa? Observando duas coisas, principalmente. O título de um mapa e a sua legenda. A partir deles, você consegue fazer uma leitura mais precisa de um mapa. Então, a primeira pergunta, a letra A desta questão, questionava o seguinte. Qual é o assunto, o tema deste mapa? Como que eu vou descobrir isso, professora? Simples, elementar, meu caro. Elementar, minha cara. Basta você ir até o título do mapa. Então, neste caso, qual é o assunto deste mapa? Continente africano, reinos, cidades e grupos étnicos pré-coloniais. Ou seja, os grupos existentes no continente africano anteriores, antes da chegada dos europeus. Entendeu? Então, este era o assunto desse mapa, ok? Na letra B, eu pergunto o seguinte. De acordo com este mapa, quais são os dois maiores grupos étnicos existentes no continente africano antes da chegada dos europeus? Se você observar minimamente, bater o olho, viu a legenda, você já sabe de cara qual que é a resposta. São aqui os sudaneses e os bantus, certo? Os sudaneses representados aí na cor verde e os bantus representados aí na cor laranja. São os dois maiores grupos étnicos existentes no continente africano antes da chegada dos europeus. Perfeito? Na letra C, eu pergunto o seguinte, observando o mapa, observando o que nós falamos lá na nossa live, depois da leitura do livro sobre a Ndinga, a que grupo étnico a Ndinga e a aldeia dela pertenciam? Ora, a Ndinga Mbandi pertencia ao grupo Bantu, ao grupo étnico Bantu, ok? E letra D, pesquise quem eram os sudaneses e bantus, suas divisões e onde viviam. Então, olha só. Esses dois grupos étnicos, esses dois grandes grupos que eu apresento aí para vocês a partir deste mapa, eles estão em diferentes regiões do continente africano e também têm diferentes características, tá? Os sudaneses, eles costumam ser divididos em 3 subgrupos. Na verdade, a gente põe aí um grande grupo, sudaneses, mas que tem aí as suas subdivisões, ou seja, tem as suas diferenças dentro do grupo, né? Quais seriam os 3 principais subgrupos? Os iorubás, os gegês e os fanti-achantes, tá? A pessoa precisa decorar isso? Não, isso é conhecimento, tá? Isso é para você entender um pouco sobre o continente africano.
e mais especificamente sobre esses dois grupos, os sudaneses e os bantus, porque isso tem impacto significativo no entendimento da nossa própria história, da história do Brasil, tá? Os grupos de origem sudanesa, eles têm origem em regiões que hoje nós chamamos de Nigéria, Daomé e Costa do Ouro. Regiões um pouco mais ao norte da África e mais para o oeste, tá? Daí, o que acontece? Muitos desses grupos ou subgrupos sudaneses vieram parar no Brasil. Sim, esses indivíduos vieram para o Brasil, mas foi porque eles escolheram? Não. Foi porque eles foram escravizados pelos europeus e trazidos de maneira forçada para o Brasil como mão de obra escrava, tá? A maioria desses povos de origem sudanesa vieram para uma região específica, a Bahia, tá? Já os bantus, também chamados de bantus, tanto faz, eles se dividiam também em dois grandes subgrupos, né? Os chamados Angola-congoleses, e os moçambiques. Esses povos, então, ficam mais ao centro do continente africano, tá? A origem, então, desse grupo está ligada a países ou a regiões que hoje correspondem a países como Angola, Zaire e Moçambique, e são, portanto, da região mais centro-sul do continente africano. E os indivíduos que foram também escravizados e que foram transportados para o Brasil como escravos, vieram sobretudo para regiões como Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então, percebam que esses povos sudaneses e bantus têm uma ligação estreita com a nossa própria história, tá? Guardem essa informação que nós vamos voltar a ela ainda nesse vídeo, beleza? Bom, na pergunta de número 4, eu proponho o seguinte. Muitos eram os reinos e impérios africanos existentes por volta do século XII, antes, portanto, da chegada dos europeus. Eu queria, então, que vocês pesquisassem a respeito de de um império e de um reino muito importantes, e eu gostaria que vocês falassem para mim a respeito da localização, quem era o chefe, e como era a economia e a qual grupo étnico pertenciam o Império Mali e o Reino do Congo, tá? Se você fosse no seu livro de história, você rapidamente descobriria isso, né? Ali no capítulo 2 estava tudo muito tranquilo de você localizar. O Império Mali, ele corresponde à região do Sudão Ocidental, ou seja, da região que compreende entre os rios Senegal e Níger, abaixo da linha do Sahel, da região do Sahel. Muitas pessoas, isso parece complicado. Quando você for lá no seu livro, há um mapa que deixa isso muito claro para você, é muito tranquilo, tá? Então, não fique maluco neste momento. Simplesmente acompanhe, depois você vai lá no seu livro e consulta o mapa, tá? Esse grupo, ou seja, esse império, na verdade, o Império Mali, ele pertencia a uma etnia chamada Mandinga, que pertencia a esse grande grupo que nós falamos agora mesmo de sudaneses, tá? O chefe do Império Mali era um imperador conhecido como Mansa, tá? Na língua mandinga se fala Mansa, e este império se dedicou durante muito tempo à extração de ouro, à agropecuária, ou seja, à agricultura e à criação de animais, e também ao artesanato e ao comércio, perfeito? Então, isso é o que a gente sabe sobre o Império Mali. Com relação ao Reino do Congo, o que nós sabemos? Que a região do Reino do Congo foi uma região localizada no sudoeste da África, no território que hoje corresponde ao noroeste de Angola, incluindo aí regiões como Cabinda, República do Congo e a parte ocidental da República Democrática do Congo. Então, República do Congo e República Democrática do Congo são países diferentes, tá? E também corresponde aí a uma parte de um país chamado Gabão.
A região do Reino Congo pertencia a um grupo étnico banto, que a gente falou agora há pouco, pertencia então a esse grande grupo. O seu chefe era chamado de Manicongo, que era, se a gente for traduzir para o português, seria Senhor do Congo. E este grupo se dedicava, esse reino, se dedicava sobretudo a atividades como o comércio e a fundição de metais, ou seja, eles eram exímios conhecedores do manejo de metais para torná-los aí diferentes ferramentas e diferentes objetos, tá? Dito isso, nós vamos para a última parte da atividade, que é o para finalizar, em que eu falo com vocês o seguinte: vocês observaram então em toda essa atividade que há uma presença muito forte no nosso país das matrizes culturais Banto e Iorubá. Iorubá que pertence aqui ao grande grupo dos sudaneses. Então, o que eu queria que vocês fizessem aí nesse momento? Citassem contribuições culturais desses grupos na formação da nossa cultura, na formação da cultura brasileira. Eu vou citar aqui algumas coisas, são todas? Não, mas vou citar algumas coisas aqui para vocês, que vocês conseguem descobrir tanto pela leitura do livro didático, como pela pesquisa na internet. Com relação aos iorubás, a grande influência desse grupo na nossa cultura são nas práticas religiosas do candomblé, né, no culto, portanto, aos orixás, nas músicas, principalmente nas músicas baianas, em que há um uso muito forte da percussão e percussão de origem iorubá, tá? E também na nossa indumentária, ou seja, no vestuário e na culinária afro-baiana, tá? Isso com relação aos iorubás. Perceba então que está mais relacionado à cultura baiana, mas que também nós, de alguma maneira, temos contato. Nós de outras partes do país, né? No caso dos bantos, essa cultura banta, ela está mais esparramada, né? O samba, como nós conhecemos hoje, tem a sua origem em práticas culturais banto, né? Em ritmos bantos que foram sendo adaptados e construíram o que hoje nós conhecemos como samba, né? Além disso, a nossa língua é recheada de palavras de origem banto, né? Como angu, abano, banda, caçula, candango, cachimbo, todas essas palavras são palavras de origem banto, e mais uma porrada de outras palavras que são de origem banto. Além disso, a presença banto também está na nossa culinária, como no uso do jiló, na feitura da muqueca de peixe, na feijoada, então tudo isso é de origem banto. Então, o que eu queria com essa atividade? Qual que era o objetivo dessa atividade que nós fizemos ao longo dessa última semana? Que vocês compreendessem que, primeiro, havia reinos, sociedades muito bem estruturadas, com uma grande riqueza cultural, social, no continente africano, muito antes da chegada dos europeus àquele continente, né? E segundo, que há uma grande influência de grupos étnicos africanos, sobretudo os iorubás e os bantos, na nossa própria formação, né? Então, essa é uma atividade que permite com que vocês tenham uma leitura menos preconceituosa com relação ao continente africano e consigam perceber a riqueza desse continente e o quanto a nossa formação, a construção do nosso país deve muito ao continente mãe, que é a África, ok? Eu espero que vocês tenham compreendido, que esse vídeo tenha facilitado e tenha contribuído para o seu entendimento com relação à atividade. Se ficou qualquer dúvida, coloque nos comentários, tanto aqui do YouTube como lá no Google Sala de Aula, e qualquer coisa nós estamos sempre à disposição, ok? É isso, a gente se encontra numa próxima. Beijo e até mais. Tchau!